Você já se sentiu cercado por desafios que parecem insuperáveis? Situações em que tudo ao seu redor sugere que não há saída, que o impossível está à sua frente? A verdade é que, ao longo da história, homens e mulheres de fé enfrentaram obstáculos imensos, momentos em que tudo parecia perdido. No entanto, eles descobriram que, quando confiamos plenamente em Deus, até as maiores impossibilidades podem ser superadas. Esse é o poder da fé. Ela não apenas nos ajuda a resistir, mas nos capacita a vencer o que parece invencível. Neste vídeo, vamos mergulhar em exemplos profundos de pessoas que, mesmo em meio ao caos, à dúvida e ao medo, encontraram em Deus a força para superar o impossível. Cada ensinamento é uma peça crucial para fortalecer sua fé. Mas eu preciso te dizer, o último ensinamento é o mais poderoso e transformador. Número 1. O desafio da confiança em meio ao caos. Você já se viu em uma situação em que tudo parecia desmoronar ao seu redor e a única coisa que restava era o medo? A sensação de que o chão sob seus pés estava sumindo e nada que você fizesse parecia resolver a situação? O caos na vida é inevitável e todos já passamos por momentos assim. Mas aqui está uma pergunta crucial. Onde está sua confiança nesses momentos? Quando o medo e a incerteza se erguem como uma tempestade, a fé que você diz ter realmente se manifesta? Ou você, como tantos, cede à ansiedade, ao desespero e à dúvida? Pense no que significa confiar em Deus quando a tempestade da vida está à porta. A confiança não é algo que surge automaticamente no meio do caos. Ela precisa ser construída antes, nos momentos de tranquilidade. Jesus estava dormindo no barco enquanto a tempestade rugia ao redor dos discípulos. Mateus 8, 23, 27. Eles, desesperados, acordaram o mestre, como se ele não estivesse ciente do perigo. O que Jesus fez? Ele acalmou a tempestade, mas antes disso perguntou: por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? A verdadeira questão não era o poder da tempestade, mas o tamanho da fé deles. E a sua? Como está? Confiar em Deus em meio ao caos não é sobre ignorar a realidade ao seu redor, mas é sobre reconhecer que, apesar da turbulência, há um poder maior que controla o que você não pode. É uma entrega genuína, não há uma solução imediata, mas a certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle. Ele é a âncora que mantém sua vida firme, mesmo quando os ventos da incerteza ameaçam te levar para longe. Pense na sua vida como um barco. O que te mantém à deriva em meio às tempestades diárias? Será que você tem tentado remar sozinho, na força do seu braço, acreditando que pode vencer as ondas do medo e da ansiedade por conta própria? Talvez você precise largar os remos e confiar na direção que Deus tem para você. Não é sobre evitar a tempestade, mas sobre atravessá-la com a confiança de que o Deus que te colocou nesse barco é o mesmo que pode acalmar as águas com uma única palavra. Cada vez que o caos surge, você está sendo chamado a fazer uma escolha: confiar em Deus ou se render ao medo. A pergunta não é se o caos virá, mas como você reagirá quando ele bater à sua porta. Número 2. O poder de se render ao plano de Deus. Já parou para pensar em quantas vezes você tentou controlar o que está fora do seu alcance? O ser humano tem essa necessidade quase incontrolável de querer prever, dominar, planejar cada detalhe da vida. Mas o que acontece quando as coisas fogem ao seu controle? Quando os planos que você tão cuidadosamente construiu simplesmente desmoronam? Render-se ao plano de Deus é uma das atitudes mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras que podemos tomar. Veja a vida de José, um jovem cheio de sonhos, amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos, vendido como escravo, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. O que poderia ser mais cruel? José tinha todos os motivos do mundo para desistir, para se amargar, mas ele escolheu render-se ao plano de Deus, mesmo sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo. O que parecia ser o fim, na verdade, era o início de algo muito maior. Anos depois, ele estava governando o Egito, salvando uma nação inteira da fome, inclusive sua própria família.
Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem. Gênesis 50, 20. Render-se ao plano de Deus não significa abandonar seus sonhos, mas entender que há um propósito maior que está além da sua compreensão. Quando as coisas não saem do jeito que você esperava, talvez Deus esteja te conduzindo para algo que vai além do que seus olhos podem ver agora. Assim como um quebra-cabeça, você pode não ver o quadro completo ainda, mas cada peça tem um propósito. Muitas vezes, o que parece ser um desvio, na verdade, é Deus te redirecionando para o caminho certo. Imagine que você está dirigindo por uma estrada e, de repente, o GPS avisa que há um acidente mais à frente. O que você faz? Segue o caminho mesmo sabendo que vai enfrentar engarrafamento e demora? Ou confia no novo trajeto sugerido? Muitas vezes, seguir a rota alternativa de Deus é desconfortável, porque não é o que você tinha planejado. Mas, ao final, você percebe que Ele te livrou de algo que poderia ser muito pior. A grande questão é: você confia em Deus o suficiente para deixar Ele guiar sua vida, mesmo quando não entende o caminho? Render-se ao plano de Deus não é um ato de fraqueza, mas de profunda sabedoria. É reconhecer que enquanto você vê uma página, Deus vê o livro inteiro. Número 3. Fé em meio às limitações humanas. Quantas vezes você se viu paralisado por suas próprias limitações? Momentos em que parece que, por mais que você tente, suas forças simplesmente não são suficientes para superar o que está à sua frente. O que você faz quando percebe que, por si só, você não tem o que é preciso para vencer? Em um mundo que valoriza tanto o desempenho e o sucesso pessoal, admitir a fraqueza parece uma derrota, mas, na lógica de Deus, é exatamente o oposto. É na fraqueza que a fé encontra sua maior força. Paulo entendeu isso profundamente. Ele, que já havia passado por tantas adversidades, rogou ao Senhor que removesse um espinho em sua carne. A resposta que ele recebeu não foi o que esperava. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Não é sobre o que Paulo poderia fazer, mas sobre o que Deus faria através dele, mesmo em sua limitação. E essa é uma verdade que vale para todos nós. Quanto mais reconhecemos nossas limitações, mais damos espaço para que Deus haja de maneira extraordinária. Pense na vida como uma grande corrida. Muitas vezes, você sente que está correndo contra gigantes, obstáculos que parecem muito maiores do que sua capacidade. É exatamente nesses momentos que Deus te convida a parar de tentar lutar com suas próprias forças. É aí que Ele entra e faz o impossível. O que parece ser o fim de suas forças é, na verdade, o início da atuação de Deus. Quando você se esgota, Ele começa. Nós não fomos criados para carregar o peso do mundo em nossos ombros. Essa é uma carga que só Deus pode suportar. E Ele nos chama a entregar o fardo a Ele. Assim como Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Suas limitações não são o problema. O problema está em tentar enfrentá-las sem a ajuda divina. Quando reconhecemos que não podemos fazer tudo por nós mesmos, experimentamos o poder de Deus de maneira única. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeras histórias de pessoas que, em sua limitação, permitiram que Deus fizesse o impossível. Moisés, diante do Mar Vermelho, sem saber o que fazer, viu o mar se abrir. Gideão, com apenas 300 homens, venceu um exército imenso. Em cada uma dessas situações, a limitação humana se tornou o palco perfeito para o poder de Deus se manifestar. Sua fraqueza, seu cansaço, suas dúvidas, nada disso impede Deus de agir. Na verdade, essas são as oportunidades que Ele espera para demonstrar sua força em sua vida. E quanto a você? Qual é a limitação que você tem enfrentado? O que tem te feito sentir incapaz ou insuficiente? Talvez seja a hora de parar de tentar lutar sozinho e entregar essa batalha a Deus. Número 4. Enxergar além das impossibilidades. Você já olhou para uma situação e pensou: isso é impossível?
Todos nós, em algum momento, nos deparamos com obstáculos que parecem intransponíveis, sonhos que parecem inatingíveis e problemas que não têm solução à vista. Mas a fé nos chama a enxergar além do que nossos olhos podem ver. A verdadeira fé vai além das evidências imediatas, desafiando a lógica humana. Quando nos fixamos nas impossibilidades, perdemos de vista o que Deus é capaz de fazer. Davi, diante de Golias, tinha todos os motivos para temer. Um jovem pastor, sem experiência de combate, contra um gigante treinado para a guerra. Todos ao redor viam apenas um impossível, mas Davi enxergava além. Ele via que a batalha não era dele, mas de Deus. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele também me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. O que fez Davi vencer não foi sua força física ou habilidade, mas sua confiança em Deus. E isso nos ensina uma lição poderosa. A fé transforma o impossível em possível. Quando você enfrenta um gigante, seja ele uma doença, um problema financeiro, uma crise familiar ou qualquer outra situação, é fácil focar no tamanho do desafio. Mas a fé nos convida a mudar o foco. Em vez de olhar para o problema, devemos olhar para Deus, que é maior que qualquer obstáculo. A montanha diante de você pode parecer intransponível, mas Jesus nos ensina que com fé, até as montanhas podem ser movidas. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Impossibilidades não são um limite para Deus. Na verdade, são oportunidades para ele demonstrar seu poder. Quando tudo parece impossível aos olhos humanos, é aí que a ação divina se torna evidente. Mas para enxergar além do impossível, você precisa mudar a maneira como vê as circunstâncias. Não se trata de negar a realidade, mas de reconhecer que a realidade humana não define os limites de Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Efésios 3:20. Você está disposto a enxergar além das impossibilidades? Para fazer isso, é necessário ajustar sua visão. Ao invés de focar no que você não pode fazer, concentre-se no que Deus pode fazer. Como Davi, veja o gigante como uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. Como Jesus ensinou, creia que as montanhas podem ser movidas. Talvez a única coisa que falta para o impossível se tornar possível é a sua fé. Número 5. A persistência na fé diante do silêncio. Você já orou e sentiu que o céu estava em silêncio? A sensação de falar com Deus e não receber nenhuma resposta pode ser um dos maiores testes de fé que enfrentamos. O silêncio de Deus, para muitos, é confundido com abandono, mas na verdade é uma oportunidade para fortalecer a nossa confiança nele. A questão não é se Deus está ouvindo, mas como você reage quando a resposta não vem no tempo ou da maneira que você esperava. A mulher cananeia é um exemplo poderoso de persistência na fé, mesmo diante do silêncio. Mateus 15:22-28. Ela clamou a Jesus pela cura de sua filha, mas, inicialmente, ele não respondeu. Em vez de desistir, ela persistiu. Mesmo quando Jesus sugeriu que a bênção não era para ela, sua fé não foi abalada. Senhor, ajuda-me, ela continuou a clamar. Essa mulher sabia algo que muitos de nós esquecemos. O silêncio não é o fim. O silêncio de Deus pode ser um teste de perseverança, uma preparação para algo maior. E por fim sua fé foi recompensada com a cura que ela buscava. Há momentos em que o silêncio de Deus serve para moldar nosso caráter, para nos ensinar a depender mais dele do que das respostas imediatas. É fácil confiar quando as respostas vêm rapidamente, mas a verdadeira fé é provada no tempo de espera. Como disse o salmista, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. A paciência e a persistência na fé, mesmo quando Deus parece distante, são o que nos levam a experimentar milagres e bênçãos maiores do que imaginamos. Você já parou para pensar que o silêncio de Deus pode estar te preparando para algo que você ainda não está pronto para receber? Talvez
Ele esteja trabalhando nos bastidores, organizando as coisas de uma forma que você nem consegue imaginar. Quando enfrentamos o silêncio, é fácil ceder ao desânimo, mas a fé verdadeira é aquela que permanece firme, mesmo sem sinais visíveis de resposta. Deus nunca está ausente. Ele simplesmente trabalha em um tempo e em um plano que transcende o nosso entendimento. Nos momentos em que o silêncio parece ensurdecedor, o que você faz? Muitos desistem, acham que Deus se esqueceu deles, mas outros, como a mulher cananeia, continuam clamando, sabendo que, no tempo certo, a resposta virá. Qual será a sua postura diante do silêncio? Número 6. A fé que move montanhas internas. Quantas vezes você já enfrentou uma batalha interna, onde o maior inimigo não era algo externo, mas algo dentro de você? Medos, inseguranças, dúvidas, essas são as montanhas mais desafiadoras que podemos enfrentar. A verdade é que antes de movermos qualquer montanha externa, precisamos deixar que Deus mova as montanhas dentro de nós. Como você espera superar os desafios da vida se as barreiras no seu coração ainda te prendem? Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a uma montanha para se mover, e ela se moverá. Mateus 17:20. Mas aqui está o ponto. Essa montanha nem sempre é algo físico. Muitas vezes, ela representa as barreiras emocionais e espirituais que carregamos. O medo de fracassar, a dúvida de que somos capazes, a insegurança de que Deus realmente nos ouve, tudo isso nos impede de avançar. Quando você enfrenta suas montanhas internas, percebe que a verdadeira batalha não está lá fora, mas dentro de você. As montanhas internas são formadas por anos de experiências dolorosas, de palavras negativas, de expectativas frustradas. Elas são erguidas pouco a pouco e antes que percebamos estão ali nos bloqueando. A fé em Deus, no entanto, tem o poder de dissolver essas barreiras, pedra por pedra. Mas é preciso estar disposto a encará-las. Muitas vezes, evitamos lidar com essas questões porque tememos o que encontraremos do outro lado. Mas aqui está a verdade. Deus já conhece todas as suas fraquezas, medos e inseguranças. Ele está pronto para ajudá-lo a vencer essas montanhas, mas você precisa permitir que Ele trabalhe em você. Imagine sua vida como um campo vasto, mas bloqueado por uma grande montanha no meio. Você sabe que do outro lado há pastos verdes, bênçãos e uma nova fase da sua vida, mas a montanha de dúvidas e medos parece intransponível. Quando você permite que Deus mova essa montanha, sua visão se amplia e você vê as possibilidades que antes estavam escondidas. Tudo começa com a decisão de confiar que Ele pode fazer o impossível, não apenas ao redor de você, mas dentro de você. Essas montanhas internas não são permanentes. Elas são desafios que, com fé, podem ser superados. Mas o primeiro passo é acreditar que Deus pode transformar seu interior. Ele é especialista em curar corações quebrados, restaurar a confiança e fortalecer aqueles que se sentem fracos. Quando você entrega suas lutas internas a Ele, o que antes parecia uma muralha intransponível começa a desmoronar. Qual é a montanha dentro de você que ainda precisa ser movida? Número 7. O exemplo de fé na adversidade de Noé. Você já se sentiu chamado a fazer algo que parecia completamente insensato aos olhos dos outros? Noé, um homem comum, foi instruído por Deus a construir uma arca gigantesca em um mundo que jamais havia visto chuva. Imagine por um instante o tipo de fé que isso exigiu. Não havia evidências físicas de que um dilúvio se aproximava. Não havia sinais no céu, e as pessoas ao redor certamente zombavam dele. Mas Noé não precisou de confirmações visíveis. Ele seguiu em frente com fé, acreditando em algo que ninguém mais podia ver. E por causa dessa fé, ele e sua família foram salvos de uma catástrofe global. A história de Noé nos desafia a refletir sobre quantas vezes Deus nos chama para algo que, à primeira vista, parece irracional ou impossível. Talvez Ele esteja te pedindo para dar um passo de fé em uma área da sua vida onde tudo ao redor parece dizer o contrário. Talvez seja uma decisão que ninguém apoia,
ou um projeto que, aos olhos humanos, parece condenado ao fracasso. A questão é: você está disposto a agir com a mesma confiança que Noé teve, mesmo sem ver sinais claros de que tudo vai dar certo? Muitas vezes confiamos em Deus apenas quando temos garantias, quando há evidências claras de que as coisas vão funcionar. Mas a verdadeira fé é aquela que não precisa ver para acreditar. Como Noé, Deus pode estar te pedindo para construir algo hoje que só fará sentido amanhã. E a pergunta que você deve fazer é: você está disposto a obedecer, mesmo que o mundo ao seu redor não entenda? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Hebreus 11:7. O que faz da fé de Noé tão inspiradora não é apenas o fato de ele ter obedecido, mas de ter feito isso diante da adversidade e da incredulidade dos outros. Ele escolheu confiar no invisível, no que Deus havia dito, em vez de se render à pressão das circunstâncias ao seu redor. E é exatamente assim que muitas vezes precisamos agir. Quando Deus nos chama a construir algo, seja um sonho, um projeto, uma nova fase de vida, nem sempre vamos ter apoio, nem sempre vamos entender o propósito completo. Mas se confiarmos, se obedecermos, veremos o propósito de Deus se cumprir de maneiras que jamais imaginaríamos. Qual é a arca que Deus está te pedindo para construir? Talvez seja um novo caminho, uma decisão que exige coragem ou uma atitude de fé diante de uma situação adversa. Assim como Noé, você não precisa entender tudo agora. Você só precisa confiar que, no tempo certo, Deus revelará o propósito completo daquilo que Ele te chamou para fazer. Número 8. A fé como resposta à dúvida. Dúvida. Quem nunca a experimentou? A dúvida é uma daquelas sombras que frequentemente nos acompanha, especialmente nos momentos mais difíceis. Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, ficou marcado pela sua incredulidade. Ele não estava presente quando Jesus ressuscitado apareceu pela primeira vez aos outros discípulos. Ao ouvir sobre o ocorrido, sua resposta foi clara: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum crerei. João 20:25. A dúvida de Tomé ressoava com a necessidade de ver para crer. E quem de nós, em algum momento da vida, não se sentiu exatamente assim? Tomé representa aquele lado humano, o lado que precisa de provas, que precisa de algo tangível para confirmar a fé. Mas aqui está o detalhe: Jesus não o rejeitou por sua dúvida. Ele não se afastou de Tomé, não o condenou por querer provas. O que Jesus fez foi surpreendente. Ele se apresentou a Tomé, convidando-o a tocar suas feridas e ver com os próprios olhos. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20:27. O que podemos aprender com isso? A dúvida, quando trazida à presença de Deus, pode se transformar em um caminho para uma fé mais profunda. Deus não se intimida com nossas dúvidas, Ele nos convida a trazê-las a Ele. O problema não é a dúvida em si, mas o que fazemos com ela. Tomé não fugiu da dúvida, nem a escondeu. Ele a expressou, e isso abriu a porta para uma experiência transformadora com Cristo. Talvez você tenha suas próprias dúvidas, perguntas que parecem não ter respostas. O convite de Jesus para você é o mesmo. Venha, veja, toque. Ele está disposto a te encontrar onde você está. Mas veja como Jesus conclui esse momento. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Aqui, Jesus nos desafia a uma fé que vai além da necessidade de evidências físicas. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando não podemos ver com os olhos humanos. É uma fé que supera a dúvida, não pela ausência de perguntas, mas pela confiança em quem Ele é. A dúvida pode ser o início de uma jornada de fé mais profunda, se você a entregar nas mãos certas. O que você está fazendo com suas dúvidas? Você está permitindo que elas te afastem de Deus,
ou as está usando como uma ponte para se aproximar ainda mais dele. A verdadeira fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de continuar confiando, mesmo quando a dúvida está presente. Número 9. Superando o medo com confiança divina. Medo. Ele aparece nos momentos mais inesperados, nos paralisando e nos impedindo de avançar. Quantas vezes você se viu diante de uma oportunidade ou de um desafio e, ao invés de seguir em frente, recuou por causa do medo? O medo pode ser como uma sombra, crescendo e nos envolvendo, quanto nossos pensamentos se enchem de "e se? E se eu falhar? E se der errado? E se eu perder tudo?" Mas aqui está algo que precisamos lembrar. O medo é real, mas ele não é o fim. Na Bíblia, encontramos uma das lições mais poderosas sobre como superar o medo com a confiança em Deus. E quem melhor para exemplificar isso do que Pedro? Pedro, impetuoso e cheio de coragem, pediu a Jesus que o chamasse para andar sobre as águas. E Jesus disse apenas uma palavra: "Vem." Mateus 14:29. Naquele momento, Pedro teve a ousadia de sair do barco e andar em direção a Jesus sobre o mar agitado. Por alguns passos, sua fé era maior que o medo, e ele caminhava sobre o impossível. Mas então, algo aconteceu. Pedro começou a notar o vento e as ondas ao seu redor. O medo entrou em cena, e ele começou a afundar. O que mudou? Não foi o vento nem as ondas, pois eles já estavam ali. O que mudou foi o foco de Pedro. Ao invés de olhar para Jesus, ele olhou para o perigo, e foi o medo que o fez afundar. Quantas vezes o medo nos faz perder o foco? Assim como Pedro, começamos confiando, acreditando que Deus nos chamou para algo maior. Mas, de repente, as dificuldades surgem e, ao invés de fixar nossos olhos em Cristo, focamos no problema. O medo nos faz esquecer quem está no controle. Mas veja o que acontece com Pedro. Ele clama: "Senhor, salva-me." E imediatamente, Jesus estende a mão e o puxa de volta. Mateus 14:30-31. O mesmo Jesus que o chamou para caminhar sobre as águas estava lá para salvá-lo quando ele começou a afundar. Essa é a lição. O medo pode nos fazer afundar, mas a confiança em Deus nos mantém de pé. O segredo não está em ignorar o medo, mas em não deixá-lo nos dominar. E como fazemos isso? Mantendo nossos olhos fixos em Jesus, aquele que tem o poder de acalmar a tempestade. Assim como Pedro, quando você começar a se afogar no medo, a chave é clamar por ajuda. Jesus está sempre ali, pronto para estender a mão. Então, o que está te fazendo afundar hoje? Quais são os ventos e as ondas ao seu redor? O medo é real, mas a presença de Deus é maior. Quando o medo tenta te paralisar, lembre-se de quem está no controle da situação. Jesus não te chamou para andar sobre as águas, para te deixar afundar no meio do caminho. Ele te chama para confiar, para continuar caminhando mesmo quando as ondas parecem altas demais. Você está disposto a manter os olhos em Cristo e deixar que Ele acalme o seu coração, mesmo em meio à tempestade? Número 10. O papel da paciência na fé. Você já se perguntou por que algumas promessas de Deus parecem demorar tanto para se cumprir? Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade, onde tudo deve acontecer agora, no nosso tempo. Mas a fé e o tempo de Deus operam de maneira diferente. Às vezes, a maior demonstração de fé não está em acreditar que Deus pode fazer, mas em confiar enquanto Ele ainda não fez. E é nesse intervalo, entre o pedido e a resposta, que a paciência é forjada. A paciência na fé não é passividade, mas uma espera ativa, uma confiança contínua, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar parado. Abraão é o exemplo perfeito de paciência na fé. Ele recebeu uma promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e nada aconteceu. Ele e Sara já estavam velhos e o ventre de Sara era estéril. A promessa parecia cada vez mais impossível. Mas a Bíblia nos diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. A fé de Abraão não estava apenas na promessa,
mas no Deus que fez a promessa. E foi essa confiança que o manteve firme, mesmo quando o tempo parecia estar contra ele. Deus cumpriu a promessa, no tempo certo, e Isaque nasceu. Paciência não significa que a espera será fácil. Na verdade, a espera muitas vezes traz consigo momentos de dúvida, de frustração e de incerteza. É no meio da espera que começamos a questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele realmente vai fazer o que prometeu? Mas é exatamente nesses momentos que nossa fé é refinada. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa fé é fortalecida nas temporadas de espera. O salmista escreveu: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. A paciência em Deus nunca é em vão, porque Ele está sempre agindo, mesmo quando não vemos. A paciência na fé também exige que confiemos no tempo de Deus. Muitas vezes, o que parece uma demora para nós é, na verdade, o tempo perfeito de Deus. Ele vê o quadro completo. Enquanto estamos ansiosos para ver o resultado final, Deus está trabalhando em cada detalhe, nos preparando para o cumprimento da promessa. Como uma semente plantada no solo, a promessa de Deus precisa de tempo para crescer, se enraizar e, por fim, dar frutos. A pergunta é: você está disposto a esperar e confiar no processo? Então, como está a sua paciência na fé? Você tem confiado em Deus mesmo quando as coisas não acontecem no seu tempo? A paciência é uma virtude que poucos querem desenvolver, mas ela é crucial para uma fé sólida. Esperar no Senhor é uma demonstração de confiança profunda, de que Ele está no controle, independentemente do que o relógio humano diz. Número 11. A fé que transforma o coração. Você já percebeu como a fé não apenas muda circunstâncias, mas também transforma quem somos por dentro? Muitas vezes, estamos buscando de Deus uma mudança externa, a cura, o milagre financeiro, a restauração de um relacionamento. Mas Deus, em sua sabedoria, usa a fé para moldar e transformar o nosso coração. A verdadeira fé não é apenas sobre receber algo de Deus, mas sobre ser transformado por Ele. A história de Jacó ilustra isso de forma poderosa. Jacó era um homem que, desde o início, tentou tomar as rédeas da sua própria vida. Ele enganou seu irmão, mentiu para o pai e fugiu com medo das consequências de seus atos. Durante anos, viveu uma vida baseada na manipulação e no controle. No entanto, algo aconteceu durante sua jornada. Quando Jacó se encontrou em uma luta literal com Deus, ele finalmente percebeu que sua maior batalha não era com seu irmão, nem com seu passado, mas consigo mesmo. Naquela noite, enquanto lutava com o anjo, Jacó foi transformado. Seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Gênesis 32, 28. A transformação de Jacó não foi apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de caráter, de identidade. A fé, quando vivida de forma plena, nos transforma de dentro para fora. Deus não está apenas interessado em resolver os problemas que você enfrenta, mas em te moldar para que você se torne a pessoa que Ele te criou para ser. Assim como o barro nas mãos do oleiro, somos moldados e transformados, e esse processo, embora muitas vezes doloroso, é necessário para que possamos refletir a imagem de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A verdadeira fé nos leva a uma renovação contínua. Quando você vive pela fé, sua visão muda. Você passa a enxergar o mundo, as pessoas e até a si mesmo com os olhos de Deus. A amargura se transforma em perdão, o medo em coragem, a insegurança em confiança. E essa transformação não acontece de uma vez. É um processo contínuo, diário, em que Deus vai aos poucos moldando o seu caráter. A fé é o meio pelo qual Ele realiza essa obra interna em nós. E o resultado? Um coração que reflete o amor, a paz e a graça de Deus. Você já notou as áreas do seu coração que estão sendo transformadas? Talvez você esteja esperando que Deus mude algo ao seu redor, mas antes disso,
Ele está trabalhando dentro de você. A fé não é um caminho fácil, mas é o caminho que nos leva a uma transformação profunda e duradoura. Que mudanças Deus está fazendo em você através da sua fé? Número 12. A importância da gratidão na fé. Você já parou para pensar no poder da gratidão em meio à caminhada de fé? Muitas vezes, estamos tão focados no que esperamos de Deus que nos esquecemos de agradecer pelo que Ele já fez. A gratidão não é apenas um ato de educação espiritual, mas um elemento vital para fortalecer a fé. Quando somos gratos, nossa perspectiva muda. Passamos a ver as bênçãos que já recebemos e, ao fazer isso, nossa confiança em Deus cresce, pois nos lembramos de que Ele é fiel e continuará a ser. Davi é um excelente exemplo de alguém que entendeu o poder da gratidão. Em vários momentos difíceis de sua vida, ele escolheu louvar a Deus. No Salmo 103, ele começa dizendo: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios." Salmo 103, 2. Davi tinha muitos desafios, muitas batalhas, mas ele fazia questão de lembrar e agradecer por tudo o que Deus já havia feito. Isso o fortalecia para enfrentar os desafios futuros com confiança, pois ele sabia que o mesmo Deus que o livrou do leão e do urso o livraria de qualquer outro gigante que surgisse no caminho. A gratidão não remove os problemas, mas nos lembra de que, no passado, Deus já demonstrou seu cuidado e amor. Cada pequena vitória, cada resposta à oração é um testemunho de que Ele está agindo, mesmo quando as coisas ainda não parecem ter solução. E quando você se lembra de suas ações passadas, a fé no que Ele fará no futuro se fortalece. Você já experimentou isso? Quando, em meio à dificuldade, você parou para contar as bênçãos, percebeu que elas eram mais numerosas do que as adversidades? A gratidão faz isso. Ela muda o foco da nossa mente, do que falta para o que já foi conquistado. A gratidão também prepara o coração para receber mais. Em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. Lucas 17, 15 e 19. Jesus o elogia por sua atitude, e aquele que foi grato recebe algo além da cura física. Ele é declarado salvo. Isso nos ensina que a gratidão não só abre portas, mas também aprofunda nossa experiência com Deus. Quando agradecemos, abrimos espaço para mais bênçãos, pois demonstramos que reconhecemos e valorizamos o que já foi feito. Você já agradeceu a Deus hoje? Não apenas pelas grandes coisas, mas pelos pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A gratidão é uma escolha diária, e quanto mais praticamos, mais fortalecemos nossa fé. Ela é a chave que nos ajuda a ver a mão de Deus operando em todas as áreas da nossa vida, mesmo nas mais difíceis. Número 13. Fé que liberta das expectativas humanas. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a corresponder às expectativas dos outros? A sociedade, a família, os amigos, todos parecem ter uma ideia sobre como devemos agir, o que devemos conquistar e como devemos viver. Muitas vezes, essas expectativas se tornam fardos pesados que carregamos, nos afastando do caminho que Deus traçou para nós. Mas a fé em Deus nos liberta dessas pressões e nos dá coragem para seguir o que Ele deseja, mesmo que vá contra o que o mundo espera. Daniel é um exemplo clássico de alguém que, pela fé, se libertou das expectativas humanas. Quando o decreto foi estabelecido para que ninguém orasse a qualquer deus que não fosse o rei Dário, Daniel não hesitou. Ele sabia que continuar orando ao seu Deus poderia levá-lo à morte. Mas ele também sabia que sua fidelidade a Deus era mais importante do que agradar aos homens. Daniel 6:10. Daniel escolheu não ceder à pressão das circunstâncias, e sua fé inabalável o livrou da cova dos leões. Esse tipo de fé não é cego. É a fé que nos ensina a confiar mais na palavra de Deus do que na palavra dos homens. Em nossa sociedade, somos constantemente empurrados para atender às expectativas alheias, ser bem-sucedidos, seguir certas normas, fazer o que todos consideram correto, mas a fé nos desafia a viver de acordo com a vontade de Deus,
mesmo quando isso significa ir na contramão do que o mundo espera. Paulo escreveu: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Romanos 12:2. A fé transforma nossa mente, libertando-nos da necessidade de agradar os outros, para que possamos viver plenamente conforme o propósito de Deus. Quando você busca agradar aos homens, a satisfação nunca é completa. As expectativas humanas são mutáveis e sempre haverá algo mais que você precisará fazer para ser aceito, elogiado ou reconhecido. Mas quando você escolhe agradar a Deus, encontra paz e liberdade. A fé te conduz para uma vida de propósito, onde as pressões externas não têm o poder de te desviar do caminho que Deus traçou. A verdadeira liberdade é encontrada quando você se desliga da necessidade de validação dos outros e se concentra em agradar aquele que te conhece profundamente e te ama incondicionalmente. Então, a pergunta que fica é: de quem você está buscando aprovação? Você está tentando corresponder às expectativas humanas ou buscando viver de acordo com a vontade de Deus? A fé te dá a coragem para fazer escolhas difíceis, para dizer não ao que o mundo exige e sim ao que Deus pede. Quando você confia em Deus, você se liberta das pressões externas e encontra o verdadeiro significado da liberdade. Número 14. A força do coletivo. Confiança em Deus, em comunidade. Você já percebeu como a jornada de fé se torna mais leve quando não caminhamos sozinhos? Embora a fé seja uma experiência pessoal, ela também é fortalecida quando compartilhada em comunidade. Deus nos criou para vivermos em conexão com os outros, e é por meio dessas relações que nossa fé pode crescer e se solidificar. O poder da comunidade cristã está em nos apoiar, nos incentivar e, em momentos de fraqueza, nos levantar para continuar confiando em Deus. Como diz a Escritura: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Mateus 18:20. Os amigos do paralítico, em Lucas 5, entenderam o poder da fé coletiva. Eles não apenas acreditaram que Jesus poderia curar seu amigo, mas também agiram em nome dessa fé. Com determinação, eles subiram ao telhado e, abrindo uma passagem, desceram o paralítico até Jesus. Foi a fé deles, demonstrada através da ação conjunta, que levou à cura do amigo. Lucas 5:18-20. Esse episódio nos mostra o impacto da fé compartilhada. Quando alguém não tem forças para ir até Jesus por si mesmo, a comunidade o carrega até lá. Há momentos em nossa jornada de fé em que as dificuldades nos fazem perder o foco. E é nesses momentos que a fé daqueles ao nosso redor nos sustenta. Não fomos feitos para carregar nossos fardos sozinhos. A Bíblia nos encoraja a carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. E essa é uma das grandes bênçãos de viver em comunidade. Quando compartilhamos nossas lutas, permitimos que outros nos ajudem a carregar o peso e, ao mesmo tempo, aprendemos a confiar mais em Deus ao ver a fé e o apoio deles. A comunidade também é o ambiente onde somos encorajados a crescer. A fé é como um músculo que se fortalece com o uso, e estar cercado por outros que também estão buscando a Deus nos desafia a continuar crescendo. Os primeiros cristãos entenderam isso profundamente. Em Atos 2:42-47, vemos a igreja primitiva vivendo em comunhão, compartilhando suas vidas e seus recursos, e como resultado, o Senhor acrescentava diariamente à comunidade aqueles que estavam sendo salvos. O poder da fé coletiva gera frutos que vão além de nós mesmos. A fé em Deus em comunidade nos lembra que não estamos sozinhos em nossa caminhada espiritual. Quando nos unimos a outros que também confiam em Deus, nossa fé se fortalece, porque vemos o agir de Deus não apenas em nossa própria vida, mas na vida dos outros. E isso nos encoraja a confiar ainda mais. Você está cercado por uma comunidade que fortalece sua fé? Se não, talvez seja a hora de procurar estar entre aqueles que podem te levantar nos momentos de fraqueza e te ajudar a continuar confiando no caminho que Deus tem para você. Número 15. Fé que gera obediência incondicional.
Você já se deparou com um momento em que Deus te pediu algo que parecia ir contra a lógica ou as expectativas humanas? A verdadeira fé não se limita a acreditar que Deus pode fazer o impossível, mas também a obedecer a Ele, mesmo quando não entendemos o motivo ou o resultado. A fé que gera obediência incondicional é aquela que confia no caráter de Deus acima das circunstâncias, sabendo que seus planos são sempre maiores e melhores do que os nossos. Obedecer sem hesitar é a expressão máxima de confiança nele. Um exemplo impactante dessa obediência incondicional é a história de Gideão. Quando Deus o chamou para liderar Israel contra os midianitas, Gideão já se sentia inadequado, mas a verdadeira prova veio quando Deus reduziu drasticamente o seu exército. De 32.000 homens, restaram apenas 300, Juízes 7:7. Imagine a tensão de enfrentar um inimigo numeroso com um grupo tão pequeno. A lógica humana diria que era uma missão suicida, mas Gideão confiou no comando de Deus. Ele obedeceu e, com apenas 300 homens, venceu um exército gigantesco, demonstrando que a vitória não está no número, mas na obediência à voz de Deus. A obediência incondicional muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto. Deus nos chama para tomar decisões que desafiam nossa lógica e até nossa segurança. E é nesse lugar de desconforto que a verdadeira fé é forjada. A obediência a Deus, mesmo quando não entendemos, é o maior ato de confiança que podemos demonstrar. Jesus, no jardim do Getsêmani, enfrentou o maior dilema da humanidade. Ele sabia o que o aguardava na cruz, e ainda assim, em um momento de profunda agonia, orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Sua obediência foi completa, mesmo diante do maior sacrifício. A fé que obedece incondicionalmente não espera garantias ou explicações. Ela apenas age, confiando que Deus tem um plano maior, mesmo que esse plano seja invisível no momento. Quando obedecemos a Deus de forma incondicional, deixamos de lado o nosso controle e permitimos que Ele seja o Senhor das nossas decisões. Não é fácil, porque a nossa natureza humana sempre quer saber o porquê, mas a obediência verdadeira se submete, sabendo que, no final, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Você está disposto a obedecer a Deus sem hesitar, mesmo quando o caminho não parece claro? Talvez Ele esteja te chamando para algo que você não entende, ou para um lugar que parece desafiador demais. A fé que gera obediência incondicional é a que confia na sabedoria de Deus mais do que na lógica humana. Quando você der esse passo de obediência, verá que a provisão, a proteção e o plano de Deus já estão preparados, esperando pelo seu sim. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esses ensinamentos sobre como confiar em Deus para superar qualquer impossibilidade tenham fortalecido sua fé e te inspirado a enfrentar os desafios da vida com confiança. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo e crescendo espiritualmente, não deixe de explorar mais vídeos no meu canal. Há muito mais esperando por você, com conteúdos de valor que vão te ajudar a aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.